Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindo. Você está com o Semanário Económico. Vamos então aos títulos. Reflexões de Salim Valad dividem economistas entre maior intervenção do Estado e limites da sua capacidade de execução. Quando se fala em um crescimento mais inclusivo, não se pode deixar de parte as micro, pequenas e médias empresas, porque elas são a espinha dorsal, o verdadeiro motor de transformação e geração de valor. Fidel ganha tração em Nampula e impulsiona pequenos negócios com impacto direto na renda familiar. Fomos apurados por um valor de 60 mil, em que vamos produzir batata doce, mandioca, amendoim, gergelim, para vender. Dos pobres para os pobres. Livro da Tânia Mazzini desafia modelo econômico e coloca o capital humano no centro do desenvolvimento. O livro está a argumentar que enquanto nós até podemos ter a independência econômica, enquanto nós continuarmos a investir nas coisas pesadas e não nas pessoas, vamos alcançar esta independência quase nunca. Este é o Semanário Económico. Governo e parceiros internacionais e nacionais defendem a transferência social como um mecanismo de geração de rendimento, formação também do capital humano e ativos produtivos para a redução da pobreza. 5 milhões de famílias, agregados familiares, correspondem à população pobre. Como pode a progressão social não apenas proteger as famílias, mas também ajudá-la a construir meio de subsistência e avançar em direção à inclusão econômica? Hoje, falar da proteção social moderna é também falar de sistemas de pagamento mais seguros, mais transparentes, mais eficientes e mais inclusivos. Começam a surgir os primeiros sinais de impacto do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, com testemunhos a revelarem a oportunidade do apoio recebido e o início de uma transformação socioeconômica e de empreendedorismo local. Recebi 24 mil e o dinheiro já apliquei. É só se beneficiar do valor e fazer os parâmetros combinados, que é usar o dinheiro e devolver. Assim vamos comprar nossa motapompa, dinheiro já estamos beneficiados, vamos comprar nossos produtos, cebola, repolho, alface, couve. Esses hortícolas vamos ficar a vender aqui no mercado. Há um debate nesta altura nos círculos econômicos do país sobre quem efetivamente deve liderar o processo de desenvolvimento econômico. O debate surge na sequência das reações ao lançamento do livro sobre o repensar o desenvolvimento econômico e o papel do Estado, uma proposta de Salim Valad que foi lançado há 2 semanas sensivelmente e que está no centro deste debate, com vários especialistas a defenderem no essencial de que Moçambique, mais do que mais Estado ou menor Estado, precisa de melhor Estado para servir os interesses do desenvolvimento
econômico sustentável de Moçambique. Posso, sem exagero, afirmar que esta obra oferece uma contribuição valiosa para compreender o papel do Estado na economia contemporânea e pode servir de uma referência útil, indispensável, para enriquecer o debate sobre a relação entre o público, privado e a sociedade civil e os modelos da intervenção do Estado na economia no seu todo. Precisamos de conceber o nosso modelo. E é aí onde está a nossa dificuldade, e este repensar pode nos ajudar. O país deve ter um crescimento alinhado com uma agenda de desenvolvimento que permita sustentar, portanto, uma melhoria do bem-estar das populações e também promover um ambiente propício para a atração de investimento interno e externo. Estes, então, os temas que merecerão um desenvolvimento mais alargado na presente edição do Semanário Econômico, quando abrirmos o nosso bloco de atualidades. Para já um curto intervalo e voltaremos ao programa logo após a esse momento para o amplo desenvolvimento informativo e econômico aqui no Semanário Econômico. O livro de Salim Valar reacende discussão sobre o papel do Estado face às limitações do setor privado e a dependência externa. Boas políticas, boas leis, mas o que falta é o investimento econômico. E o investimento econômico, o Estado por si só não vai conseguir responder às suas necessidades. Mas já está dando passos positivos a partir do momento que abre, que abre o espaço para os agentes econômicos por si também agirem e colaborarem para o crescimento do nosso Estado. A CTA, a PIEX, que representa a parte do Estado, são instituições que vão buscar investidores para poder potencializar aquilo que é do nosso conhecimento, que é a necessidade de melhorar essas infraestruturas e realizar-se negócios dentro do corredor. E lembro-me da altura em que na escola falava-se de SADCC, atual SADC. Na SADCC, o Moçambique representava a parte de transportes e comunicação. Quer dizer, é reconhecido desde o primeiro de construção desse Estado moçambicano sobre a necessidade de Moçambique ser o braço forte da região austral para a comunicação. Você está com o Semanário Econômico. A primeira vaga de beneficiários do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, conhecido pela abreviação FIDEL, começa a dar efetivamente nas vistas. O exemplo que trazemos hoje vem do distrito de Mekonta, na província de Nampula, que começa a testemunhar sinais concretos de impacto, com jovens empreendedores e cooperativas a canalizarem recursos para atividades produtivas que prometem gerar renda, emprego e dinamizar as economias locais. Lançado como instrumento de promoção do desenvolvimento local, o FIDEL surge como resposta às limitações de acesso ao financiamento formal, sobretudo nas zonas rurais. Nesta fase inicial, o programa começa a evidenciar resultados, com projetos de pequena escala a ganhar forma e a envolver famílias e comunidades inteiras no processo produtivo. Entre os beneficiários está Moazena João Lava, jovem de 26 anos, que investiu o financiamento na aquisição de ferramentas para a produção de fogões melhorados, criando uma pequena unidade familiar de trabalho. Eu recebi 28 mil, comprei para a patera, comprei as 4, comprei um jogo de chave, comprei mala, cateado para essa mala, para guarnecer chave. E também comprei alcate, cerote
e chapa para fazer fogões. Tenho 2 trabalhadores que são meus irmãos. O testemunho reflete o impacto imediato do programa, sobretudo ao nível da geração de rendimento e da melhoria das condições de vida. No setor informal, Gibson Monsa Adamo aplicou os recursos recebidos na expansão do seu negócio de acessórios de telemóveis, reforçando a oferta de produtos e a sua capacidade de geração de renda. Sim, eu recebi 24 mil e o dinheiro já apliquei. É só se beneficiar do valor e fazer os parâmetros combinados, que é usar o dinheiro e devolver. Para quem não recebeu, tenho a dizer de que há mais oportunidades. A sua abordagem evidencia um elemento central do modelo: a responsabilidade no uso do financiamento e o compromisso com o reembolso. No setor agrícola, Juma Lourenço canalizou o financiamento para a produção e comercialização de hortícolas, envolvendo igualmente membros da sua família. Tenho meus 2 irmãos que estão comigo, que nós estamos a trabalhar. Assim vamos comprar nossa motapompa. Dinheiro já estamos beneficiados. Vamos comprar nossos produtos: cebola, repolho, alface, couve. Essas hortícolas vamos ficar a vender aqui no mercado. A iniciativa evidencia o papel da agricultura como eixo estruturante da economia local e como veículo de inclusão econômica. Para além das iniciativas individuais, o modelo cooperativo começa a destacar-se como solução de maior escala. A cooperativa de Maioela, composta por associações e membros individuais, aposta na produção agrícola diversificada. Está composta por 5 associações e 15 individuais. Concorremos o projeto, o financiamento, fomos apurados por um valor de 60 mil, em que vamos produzir batata doce, mandioca, amendoim, gergelim, para vender, e o valor vamos devolver em 18 meses. O compromisso com o reembolso mensal reforça a disciplina financeira e a sustentabilidade do fundo. Um dos pilares do FIDEL é a rotatividade dos recursos, baseada no reembolso dos financiamentos. Este mecanismo permite que novos beneficiários possam aceder ao fundo, criando um ciclo contínuo de financiamento. O compromisso demonstrado pelos beneficiários indica uma crescente consciencialização sobre a importância da gestão responsável dos recursos, elemento crítico para a consolidação do programa. Os testemunhos dos beneficiários da primeira leva da FIDEL, no caso o exemplo de Meconta na província de Nampula, a refletirem não apenas o impacto imediato do financiamento, mas também trata-se aqui da revelação do potencial do programa em estimular uma cultura de empreendedorismo, responsabilidade e também a solidariedade econômica. À medida que os projetos amadurecem e os reembolsos começam a circular, o fundo poderá consolidar-se como uma ferramenta estruturante para o desenvolvimento local sustentável em Moçambique. Proteção Social procura evoluir de rede assistencial para plataforma de inclusão econômica. O lançamento do livro Dos Pobres para os Pobres, da autoria da Tânia Matsinha, realizada na última quarta-feira na cidade de Maputo, abriu um debate profundo sobre o modelo de desenvolvimento econômico de Moçambique, questionando a centralidade dos megaprojetos e propondo uma viragem estratégica, ou seja, investir no capital humano como centro do desenvolvimento socioeconômico sustentável de Moçambique. A obra intitulada Dos Pobres para os Pobres, da escritora moçambicana Tânia Matsinha, surge num contexto em que o país continua a apostar fortemente na exploração de recursos naturais, desde o gás, carvão e alumínio, enquanto enfrenta níveis persistentes de pobreza. Dados recentes indicam que a pobreza monetária ronda os 65%, enquanto a pobreza multidimensional se situa em cerca de 51%,
evidenciando desafios estruturais no acesso a serviços básicos e oportunidades econômicas. É neste cenário que Tânia Matsinha propõe uma inversão de paradigma ao reconhecer o setor informal como responsável por cerca de 60% do produto interno bruto, tornando-se o verdadeiro pilar da economia nacional e, consequentemente, a necessidade de redirecionar os investimentos para a capacitação das pessoas. A autora sustenta que o país tem replicado um modelo de desenvolvimento intensivo em capital, focado em grandes infraestruturas e indústrias extrativas, mas com impacto limitado na vida da maioria da população. Para Tânia Matsinha, o mesmo nível de investimento aplicado em megaprojetos poderia gerar uma revolução econômica se canalizado para a formação, organização e capacitação dos cidadãos. Como é que se faz para investir nas áreas pesadas? Tens que cavar, investir em maquinaria muito pesada, muito dinheiro envolvido. Agora imagina lá se nós formássemos as pessoas, se nós preparássemos as pessoas, se nós organizássemos elas de tal forma que depois podemos exportar e serem compradas a nível internacional. Este é que o livro está a dizer. Ele está a assumir que nós, os pobres, é que somos os ricos do país. Por que é que somos os ricos do país? Porque 60% do PIB vem do setor informal, vem dos pobres. Então, o livro está a dizer, vamos valorizar aquele que de facto tem valor, que é o setor informal, é o pobre, é a indústria criativa. O livro está a argumentar que enquanto nós até podemos ter a independência econômica, enquanto nós continuarmos a investir nas coisas pesadas e não nas pessoas, vamos alcançar esta independência quase nunca. Mas quando nós apostarmos no ser humano, eu estou a apostar aqui, apostando no ser humano, estamos a ver uma revolução econômica. O livro propõe, assim, uma valorização da economia informal, das indústrias criativas e das iniciativas de base comunitária. Durante o evento, o ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, reconheceu a pertinência do debate, sublinhando que o combate à pobreza exige políticas orientadas para a inclusão econômica e social. É preciso ir para onde estão os fundamentos no qual assenta a pobreza. Financiamento, capacitação, acompanhamento, criar infraestruturas econômicas que atraiam investimentos, desburocratizar os processos para que as pequenas empresas tenham acesso a financiamento para podermos desobstruir as engrenagens para que os pobres possam ter as ferramentas para sair da pobreza com seu trabalho e com dignidade. Muitos dos pobres moçambicanos não precisam de esmola, precisam de oportunidade. O governante destacou iniciativas em curso, como fundos de desenvolvimento local e programas de empoderamento econômico, com enfoque em mulheres e jovens, grupos mais vulneráveis à pobreza. Ainda assim, admitiu que os desafios persistem e que a meta de reduzir a pobreza para menos de 30% até 2044 exige esforços adicionais. Sua Excelência o Presidente anunciou a criação do Fundo para o Empoderamento Econômico da Mulher, para os distritos e municípios. Para quê? Para atingir aqueles pobres que a Tânia está a referir. Não vamos conseguir fazer baixar a pobreza se as nossas políticas e estratégias não estiverem voltadas para dar os instrumentos àqueles que são pobres. E os inquéritos aos orçamentos familiares indicam que a maior parte dos pobres dedicam-se à agricultura ou atividades correlacionadas à agricultura, dedicam-se às pescas, dedicam-se a pequenos negócios. A reflexão sobre o investimento nas pessoas foi também reforçada por diferentes intervenientes. Para a psicóloga Mônica Macamo, a obra convida uma mudança de mentalidade, defendendo que o desenvolvimento começa pelo pensamento. Investir nas pessoas não é investir no outro só. Começa pelo autoinvestimento. O quanto é cada um de nós investe. Qual é o pensamento que nós temos quando olhamos para o mundo, quando olhamos para as diferentes situações que acontecem, e em particular para o desenvolvimento de Moçambique, porque este livro é lançado por uma moçambicana em Moçambique e ela convida-nos a um desenvolvimento. Nós pensamos como melhor desenvolvemos o nosso país.
Qual é o discurso que a partir de agora nós temos que ter? Ao invés de nós olharmos para os problemas, como é que nós levamos esses problemas como oportunidades para nós desenvolvermos o nosso país? Já o escritor Vicente Sitoy e o economista Cristóvão Coelho consideram que o livro levanta uma questão estrutural sobre o fracasso relativo do modelo econômico em responder às expectativas da população e a importância da redistribuição e da partilha das oportunidades para um crescimento inclusivo. Há uma necessidade de repensarmos o modelo de desenvolvimento que estamos a seguir, há uma necessidade de repensarmos os modelos de formação, de quadros, até de formação de profissionais que nós temos no mercado. É uma obra que vale a pena, é uma obra recomendável, porque lendo esta obra podemos encontrar aquilo que é a essência da vida. Porque o que nós temos de valor é de pobreza para pobreza. Estamos em condições de olharmos para um outro pobre. Estamos em condições de olharmos uma mudança, criarmos uma mudança radical naquilo que é a ferida que este país tem. A ferida que o mundo em geral tem, que é eliminar a pobreza na sua plenitude. Dos pobres para os pobres posiciona-se assim como um manifesto econômico e social, desafiando decisores políticos, empresários e cidadãos a recentrar o desenvolvimento nas pessoas. Um debate que, segundo intervenientes, poderá reencaminhar ou redirecionar o rumo do desenvolvimento ou da transformação estrutural da economia de Moçambique. O debate sobre quem deve liderar o desenvolvimento econômico em Moçambique voltou ao centro da agenda, impulsionado pelas reflexões do autor Salim Valá na sua obra Repensar o Desenvolvimento Econômico e o Papel do Estado. Entre acadêmicos, gestores e analistas já há uma convergência sobre a necessidade de um Estado presente, mas persistem diferenças sobre os limites dessa mesma intervenção e, sobretudo, sobre a capacidade efetiva do Estado de transformar a economia num contexto marcado por fragilidades estruturais e uma acentuada dependência externa. Mais do que uma proposta teórica, a obra de Salim Valá é interpretada pelos analistas como um desafio direto ao modelo econômico seguido nas últimas décadas, frequentemente assente numa forte expectativa sobre o papel do setor privado e dos fluxos externos de financiamento. Para o académico João Pereira, o principal contributo do livro está em recentrar o debate não apenas no quanto o Estado deve intervir, mas no como o faz. Dizer que este livro é um manifesto político pela defesa de um Estado empreendedor que desafia o mito das fronteiras rígidas entre o setor público, setor privado e a sociedade civil. Posso, sem exagero, afirmar que esta obra oferece uma contribuição valiosa para compreender o papel do Estado na economia contemporânea e pode servir de uma referência útil, indispensável para enriquecer o debate sobre a relação entre o público, privado e a sociedade civil e os modelos da intervenção do Estado na economia no seu todo. Para Valá, repensar hoje a relação entre o Estado e a economia significa aceitar que o Estado é parte da solução e não apenas um mal necessário. Não se trata, para Valá, de ter um Estado que seja simplesmente fazedor de boas e compreensivas políticas e estratégia econômica, mas de um Estado que tenha uma competência técnica, recursos humanos capaz de criar soluções que visam responder os desafios que o país está a enfrentar. A obra reforça a ideia de que um desenvolvimento econômico sustentável não nasce apenas da livre iniciativa do mercado, mas também de um investimento público forte e de uma cooperação estreita entre o setor público, setor privado e a sociedade civil. A posição surge como uma convergência com o autor quanto à centralidade do Estado, mas introduz uma nuance crítica.
ao referir que sem capacidade institucional, uma maior intervenção pode não produzir os resultados esperados. Essa leitura é parcialmente partilhada por Ibrahim Moussagi, que valoriza o caráter provocador da obra, sobretudo por desafiar consensos instalados. A sua escrita é muito perspicaz, é muito reflexiva no entendimento da natureza das contendas atuais da economia nacional. Precisamos de conceber o nosso modelo. E é aí onde está a nossa dificuldade. E este repensar pode nos ajudar. O nosso modelo endógeno de crescimento. Precisamos de perceber a ocorrência das transições, portanto, do ponto A para o ponto B, a trigonometria, mas aqui estou a dizer do setor informal para o setor formal. Portanto, qual é a transição? Como é que se faz isso? Chama a atenção a necessidade de um setor privado forte, de um setor privado competitivo para recriar aquela independência econômica de que falamos. Caso contrário, aí será de facto uma utopia. E pensa inconformadamente e emite cientificamente o seu pensamento, nem sempre cômodo, mas necessário para promover a mudança. Aqui, o alinhamento com Valá é mais evidente ao nível da necessidade de ruptura com abordagens tradicionais, ainda que sem detalhar os riscos associados à expansão do papel do Estado. Já Hortêncio Huetele reforça uma visão mais interventiva, aproximando-se claramente da linha definida pelo autor ao sublinhar que o Estado deve assumir um papel ativo junto dos agentes econômicos. Cria em nós, os outros, primeiro a aspiração ou a perspectiva, se calhar a ideia de que a pessoa que está no lugar certo para imprimir estas dinâmicas, esta forma de estar e de pensar o Estado. Penso que são desafios que o autor traz, provocações, e que as pessoas certas, nos lugares certos, podem eventualmente encontrar alento ou encontrarem alguma força para ousarem a desafiarem a conjuntura atual e, sobretudo, apostarem neste empreendimento. Já vimos, por exemplo, as várias linhas de financiamento para a juventude e toda esta panóplia de iniciativas. Acredito que elas existem e o livro pode ser um bom suporte. Neste ponto, há uma convergência direta com a tese central do livro, quando o autor considera que o desenvolvimento não emerge espontaneamente do mercado, exigindo coordenação pública. No entanto, quando o debate entra na operacionalização desse papel, surgem diferenças de relevo. O economista Aldemir Belchior concorda com a necessidade de intervenção, mas delimita o seu alcance, defendendo um Estado mais regulador do que executor. Quando se fala em um crescimento mais inclusivo, não se pode deixar de parte as micro, pequenas e médias empresas, porque elas são a espinha dorsal, o verdadeiro motor de transformação e geração de valor. E o país deve ter um crescimento alinhado com uma agenda de desenvolvimento que permita sustentar, portanto, uma melhoria do bem-estar das populações e também promover um ambiente propício para a atração de investimento interno e externo. Eu penso que foi em torno desta estrutura mental que impulsionou, motivou o autor a produzir mais uma vez o seu painel de ideias para mostrar que há uma diferenciação lógica entre desenvolver e crescer. A posição introduz um contraponto relevante à visão mais interventiva, sugerindo que o risco não está na ausência do Estado, mas no excesso de protagonismo que pode inibir a iniciativa privada. Uma leitura ainda mais cautelosa surge do gestor Manuel Soares, que, embora defenda a autonomia estratégica, alerta para os limites de esperar que o setor privado
lidera isoladamente o desenvolvimento. E sobretudo acho que é ao fim de 30 anos ou 40 anos que levamos com influências externas sobre políticas de desenvolvimento que se aplicam ao país, se calhar está na altura de nós tentarmos fazer à nossa maneira e fazer acontecer com os nossos meios e com o nosso conhecimento próprio. Eu pessoalmente acho que não é em Washington pessoas que nunca visitaram o nosso país e que no máximo do nosso país conhecem Maputo que podem desenhar as políticas de desenvolvimento e impor-nos políticas de desenvolvimento que depois não estão adequadas à nossa realidade. E alguém com a experiência do Dr. Salim Valá, com mais de 33 anos de experiência ao longo de vários cargos da agricultura no plano de desenvolvimento, essa experiência é rica e é alguém que pode, com propriedade, desafiar-nos a fazer uma reflexão e se calhar mudar o modelo de desenvolvimento que temos neste momento no país. A sua posição aproxima-se da crítica de Valá ao modelo liberal, mas reforça a necessidade de equilíbrio entre Estado e mercado, sobretudo num contexto em que nenhum dos lados, isoladamente, demonstra capacidade suficiente. Por fim, os académicos José Jaime Macuana e Ana Paula Manso introduzem uma dimensão estrutural ao debate ao sublinhar que o problema não está apenas nas políticas, mas na ausência de uma visão estratégica proposta. O Estado é um elemento central para o desenvolvimento e o nosso Estado particularmente enfrenta grandes desafios e reposicionar o Estado, a encontrar o seu papel, não de forma abstrata, mas de forma concreta, face àquilo que são os desafios do desenvolvimento no país, é um elemento central para o nosso desenvolvimento. Então, nesse sentido, é uma obra importante, é uma reflexão importante. Naturalmente que há muita reflexão que ainda há de ser feita, deve ser feita, mas, sem dúvida, o papel do Estado no nosso desenvolvimento e na economia, de uma forma geral, é um debate que sempre vai ser importante e é um debate imperioso. Nós, especialmente como docentes, temos um papel muito preponderante nas nossas aulas, difundir essas ideias. Nós trabalhamos com jovens e os jovens são aqueles que acatam com muita facilidade as ideias boas. E este livro cai ou nasce num momento certo, em que o país precisa de coisas como isto para avançar. Moçambique pretende transformar o seu sistema de proteção social num instrumento mais robusto para a inclusão econômica e geração de rendimento para as comunidades mais vulneráveis. A ambição foi defendida por decisores públicos, académicos e parceiros de desenvolvimento do setor durante o primeiro Simpósio Nacional sobre a Inclusão Econômica realizada recentemente aqui na cidade de Maputo. O encontro discutiu sobre como os programas sociais podem se constituir em mecanismos de assistência para plataformas de promoção de rendimento, produtividade e inclusão econômica. O governo de Moçambique e parceiros de cooperação internacional reuniram-se em Maputo para discutir o futuro da proteção social no país, no momento em que cresce o consenso de que os programas sociais precisam de evoluir para modelos capazes de promover inclusão produtiva e oportunidades econômicas para as famílias vulneráveis. O debate teve lugar durante o primeiro Simpósio Nacional sobre Inclusão Econômica, organizado no âmbito dos programas de proteção social básica, e reuniu decisores públicos, especialistas, académicos e representantes de organizações internacionais, incluindo o Banco Mundial. O centro procurou refletir sobre reformas necessárias para reforçar a eficácia, a cobertura e a sustentabilidade do sistema social moçambicano num contexto marcado por elevados níveis de pobreza, forte informalidade no mercado de trabalho e crescente exposição a choques climáticos e econômicos. Um dos principais desafios identificados está relacionado com a estrutura do mercado de trabalho. Segundo o representante do Banco Mundial em Moçambique, Phyllis Sissoko, a predominância da informalidade limita o potencial de geração de rendimento e reduz a eficácia das políticas de proteção social. Each year, around
500,000 Mozambicans enter the labor market. Yet, most jobs remain informal and low productivity. More than 80% of employment is informal, and nearly 70% of workers remain poor despite being economically active. Climate shocks and food insecurity further undermine livelihoods. This highlights a core issue. The challenge is not only to create jobs, but to raise productivity, incomes, and resilience, particularly for the poorest households. Durante o simpósio, vários especialistas defenderam que os sistemas de proteção social precisam de ir além da assistência imediata e assumir um papel mais ativo na proteção da inclusão econômica. Durante muitos anos, a proteção social teve como principal objetivo de proteger as famílias. Agora não. Isso não é suficiente. Ora, a ambição é maior. A pergunta é como pode a proteção social não apenas proteger as famílias, mas também ajudá-la a construir meios de subsistência e avançar em direção à inclusão econômica. A oportunidade agora é fortalecer os sistemas para que ele seja mais eficaz, o sistema de proteção social. Mais rápido a responder ao choque e mais ligado às oportunidades econômicas. Segundo a responsável, quando bem estruturados, os programas de proteção social deixam de ser apenas uma rede de segurança e passam a funcionar como uma verdadeira escada de mobilidade econômica. Essa ideia do assistencialismo, o medo que ajudar os pobres a terminar com uma situação pior, é falso. Não só isso, mas por cada valor transferido a gente dessa forma, se produzem 2 vezes mais um empurre à economia local. A inclusão econômica gera atividade econômica. 2 vezes o valor da transferência. Então, isso é, de verdade, algo que tem um retorno muito alto. Quando a proteção social funciona bem, deixa de ser apenas uma rede de proteção. Torna-se uma escada para a inclusão econômica. E construir um sistema de proteção social adaptativo, apoiado por implementação adaptativa, é fundamental para essa transformação. Apesar dos avanços registrados nos últimos anos, a cobertura da proteção social em Moçambique continua limitada face à dimensão da pobreza. Estamos a falar, segundo o IOF, de perto de 62,2% corresponde à população ou agregados familiares pobres. Portanto, cerca de 5 milhões de habitantes correspondem, 5 milhões de famílias agregados familiares correspondem à população pobre. E a cobertura nacional de proteção social, olhando para todas as componentes existentes, não só a proteção social básica, mas olhando a contributiva, entre outras, estamos a falar de cerca de 6,8%. E apenas a proteção social básica, estamos a falar de 15,8%, portanto, 859 mil agregados. Portanto, as despesas em proteção social constituem apenas 0,2% do PIB. Sendo que 0,1% para despesas públicas com regime não contributivo. Segundo dados apresentados no simpósio, Moçambique possui cerca de 34 milhões de habitantes, distribuídos por aproximadamente 9 milhões de agregados familiares, dos quais 62,2% vivem em situação de pobreza. Outro eixo central da reforma do sistema social está relacionado com a modernização e digitalização dos programas. Outro elemento transformador que merece particular destaque é a inclusão digital. Hoje, falar da proteção social moderna é também falar de sistemas de pagamento mais seguros, mais transparentes, mais eficientes e mais inclusivos. Neste domínio, estamos com alguns avanços que consideramos encorajadores. Ao promover o acesso a contas eletrônicas de pagamentos digitais,
os programas contribuem para integrar milhares de cidadãos, muitos deles pela primeira vez, em mecanismos formais de transações financeiras. Isto representa um passo importante para a modernização do sistema, para a redução de custos e riscos operacionais e para a aproximação das famílias mais pobres aos serviços financeiros e às oportunidades da economia digital. Segundo a governante, o governo já abriu mais de 372 mil contas eletrónicas para beneficiários dos programas sociais, permitindo efetuar pagamentos digitais e reduzir custos administrativos. O simpósio contou igualmente com a apresentação da experiência brasileira na redução da pobreza, considerada uma das referências internacionais em programas de transferência de rendimento. A gente vê que, em termos de pobreza extrema, hoje temos 3,5% da população. Se não tivéssemos os programas de proteção social no Brasil, estaríamos em 23%. Então é uma diferença muito significativa, é um cálculo que eu acho muito interessante a gente sempre pensar, porque mostra para a gente um contrafactual de quão importantes são, né, os programas, né, em termos de elevação da população da pobreza. Nós temos hoje um cadastro social, um registro social muito robusto. São 41,8 milhões de famílias, aproximadamente 46% da população brasileira com informações nesse cadastro. Para especialistas moçambicanos, a proteção social deve ser entendida como um investimento estratégico no desenvolvimento humano e na quebra do ciclo intergeracional da pobreza. A proteção social, como investimento intergeracional, é um instrumento fundamental para o exercício de outros direitos. Significa que aqui mesmo as pessoas pobres, através da proteção social, têm a oportunidade de exercitar outro tipo dos seus direitos, como os direitos de acesso à educação, à saúde e para a consolidação de um estado de bem-estar social. É, portanto, um papel fundamental e chave da proteção social a redução da pobreza. Especialistas e gestores de programas de desenvolvimento defendem que os modelos tradicionais de assistência social precisam evoluir para abordagens mais integradas, capazes de gerar meios de subsistência sustentáveis, fortalecer a resiliência climática e criar oportunidades económicas duradouras para as populações vulneráveis. Partilhando a experiência da Etiópia, o especialista em programas de proteção social, Andualém GCS, destacou que um dos maiores desafios na implementação de iniciativas de inclusão económica foi ultrapassar a percepção de que os programas sociais se resumem a transferências monetárias. Segundo explicou, parte das atividades realizadas pelos beneficiários envolve trabalhos comunitários e projetos de gestão ambiental que deixam infraestruturas e recursos duradouros. A misunderstanding that safety net is just a matter of distributing money for the poor people, which is very wrong. As you mentioned before, not only the targeted people, but also we are the beneficiary of the impacts, the positive impacts of the project. So they usually build assets that serve the community. So majority of the work, the only thing they get is the cash transfer, but all the activities they participate, it's an asset for the community. So now we have the experience, everyone can see the impact of the output, so everyone is cooperative. At the city level, for instance, the mayors, the officials, like the bureau heads and so on, everyone is supportive to the project, so that will help for effective implementation of the project. A ligação entre inclusão económica e gestão sustentável dos recursos naturais foi enfatizada por Simeão Mahumana, diretor de programas do Parque Nacional de Gorongosa. Para Mahumana, a realidade socioeconómica de Moçambique exige que as estratégias de inclusão económica estejam profundamente ligadas à sustentabilidade ambiental. A inclusão económica significa nós assumirmos que há exclusão. E é uma exclusão que acontece num contexto de um país que precisa de olhar para aspectos de sustentabilidade de forma muito séria. Quando eu partilho a experiência do Parque Nacional da Gorongosa de forma concreta, estou a falar de um daqueles locais em que é possível ver que é importante nos recordarmos que os moçambicanos dependem extremamente dos recursos naturais. É uma dependência extrema. Dependemos da qualidade dos solos e precisamos de saber usar o solo de uma forma que
nos ajuda a desenvolver a agricultura de forma diferente daquela que nós desenvolvemos. Se não sabes gerir o solo, vais fazer agricultura itinerante e continuarás a desmatar para teres novas áreas. A especialista do Banco Mundial na Etiópia, a Christabel Dadze, destacou que a sustentabilidade dos programas de inclusão econômica depende de parcerias estratégicas envolvendo tanto instituições de desenvolvimento como o setor privado. In terms of scale, it is important that we look at how many people we can reach and how far we can reach. In the Ethiopia model, we've done that based on development partner coordination. We aligned the program across partners who put money together. We had 14 donors who work together, including the World Bank, to be able to put our money for greater impact. So that is something that I would say Mozambique could consider. O especialista em mudanças climáticas, Luís Artur, alertou que os impactos climáticos representam uma ameaça crescente para o emprego, a produção agrícola e a estabilidade econômica do país. O académico recordou que fenómenos climáticos extremos têm provocado perdas econômicas significativas. Há uma coisa de 20 anos nós falávamos que anualmente o país perde cerca de 1% do seu PIB por causa de desastres ligados a aspectos climáticos. Subimos essa fasquia para cerca de 5 a 10% agora. Okay? Quer dizer que as perdas são maiores. Se nós perdíamos cerca de de $1 milhão, já falamos de cerca de 300 ou 400 milhões. E se espera que nos próximos anos essa fasquia possa subir até 12% ou 14%. Significa que é muito valor que se perde por causa de assuntos ligados a mudanças climáticas. É possível fazer alguma coisa? Sim, o conhecimento existe, nós precisamos muita vontade política para que as coisas possam. Para Luís Artur, as políticas de inclusão econômica devem integrar medidas de adaptação climática para evitar que comunidades vulneráveis fiquem presas a ciclos de pobreza. É preciso encontrar formas de fazer com que aquelas pessoas que estão a perder oportunidades de emprego, que agora passam por uma situação de vulnerabilidade e de pobreza, possam ser inclusas nas atividades econômicas que possam ser desenvolvidas. O que nós estamos a querer discutir, o que estamos a discutir aqui não é apenas a experiência de Moçambique, mas dos outros países, de como é que as pessoas mais vulneráveis elas são inclusas em atividades econômicas para deixar de ser apenas meramente receptoras, para ser agentes ativas e com o andar do tempo ganhem a sua independência econômica e não ficam a depender do Estado, das organizações para o seu sustento. Este simpósio marcou o início de um debate mais amplo sobre o futuro da proteção social em Moçambique. À medida que o país enfrenta desafios estruturais, desde o crescimento demográfico até aos impactos das mudanças climáticas, cresce o consenso de que programas sociais precisam de evoluir para modelos que promovam autonomia econômica e também a inclusão produtiva, como sintetizou a diretora do Banco Mundial, Arina Longvini. A ambição agora é garantir que pessoas mais pobres e vulneráveis possam participar ativamente na economia e também beneficiar do crescimento econômico. Você está com o Semanário Econômico. É o Semanário Econômico.
Moçambique contava em 2023 com cerca de 92 mil empresas formalmente registadas, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, mas uma fração inferior a 1% corresponde a cooperativas e outras formas associativas. A estrutura empresarial nacional permanece dominada por empresários individuais e sociedades comerciais, enquanto o cooperativismo continua a ocupar um espaço residual, apesar de o país possuir uma vasta base produtiva rural. Este cenário ganha particular relevância num contexto em que a economia moçambicana enfrenta desafios estruturais de geração de emprego, sobretudo para jovens. Não conseguimos gerar emprego suficiente para empregar os 500 mil jovens que a cada ano entram na população economicamente ativa. Então, como é que esses jovens e mulheres podem ser incluídos no sistema econômico e ter oportunidade de empreender, trabalhar e gerar a sua própria renda para desenvolver? Na prática, muitas cooperativas acabam por ser enquadradas no regime fiscal geral das sociedades comerciais, reduzindo a sua competitividade. Apesar das limitações institucionais, o cooperativismo tem vindo a ganhar alguma expressão no setor agrícola. Atualmente existem cerca de 3 mil cooperativas registadas, envolvendo aproximadamente 300 famílias, mas apenas 415 encontram-se ativas em todo o país. A maior parte destas organizações está concentrada nas províncias de Nampula, Zambésia e Maputo, sendo que 72% pertencem ao setor agrário. Queremos que ainda este ano o regulamento será aprovado. Ao concertarmos as competências moçambicanas com as melhores práticas internacionais, estamos a acelerar o nosso crescimento inclusivo e fundamentalmente visa modernizar o regime jurídico e fiscal, criando um ambiente onde as cooperativas não sejam apenas viáveis, mas competitivas perante o mercado, fomentar a industrialização local, utilizando cooperativas como unidades de processamento primário para agregar valor aos nossos produtos. Segundo o responsável, as cooperativas permitem criar economias de escala, reduzir custos operacionais e melhorar o acesso a mercados e insumos agrícolas. Num contexto em que mais de 90% da população economicamente ativa opera na economia informal, o cooperativismo volta a ganhar centralidade como instrumento de organização produtiva. É neste quadro que surge o projeto Connecting Skills, uma iniciativa que resulta de uma parceria entre a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, a Câmara de Comércio de Moçambique e a cooperativa italiana Legacoop. O projeto Connecting Skills não é apenas um programa de cooperação, é uma plataforma estratégica que demonstra como a cooperação internacional, quando alinhada às prioridades nacionais, pode gerar impactos estruturantes. O projeto pretende apoiar a formalização e a capacitação das micro, pequenas e médias empresas, criando condições para que cooperativas e produtores possam integrar cadeias de valor mais estruturadas. A iniciativa terá início na província de Inhambane, onde será criada a chamada Casa do Empresário, uma infraestrutura destinada a apoiar associações empresariais e cooperativas com assistência técnica, formação e serviços de formalização. Entre as medidas previstas estão ainda programas de formação em áreas como a agrotransformação, economia azul e comércio, bem como a criação de um fundo de microcrédito orientado para o empreendedorismo feminino. Paralelamente, o governo prepara novas medidas para fortalecer o enquadramento institucional do setor. A expectativa é que a nova regulamentação permita criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento das cooperativas, facilitando o acesso ao financiamento, assistência técnica e mercados. Este é o Semanário Econômico. O que é orgulho? Orgulho é nascer no mesmo ano em que uma grande nação se ergue, fruto de um processo que abriu caminhos para a soberania e o desenvolvimento do país e da região. Pode ser também a capacidade de superar adversidades e seguir em frente. O maior de todos é de ser moçambicano, crescer e compartilhar os frutos disso com toda a nação. Orgulho
é transformar vidas e ser um dos maiores pilares para o crescimento da economia nacional. Unir nações, fortalecer a integração regional, levando energia para o desenvolvimento nacional e para países vizinhos e garantindo um futuro sustentável. Orgulho é celebrar 50 anos de uma empresa estratégica e estruturante para o desenvolvimento de Moçambique e estabilidade energética nacional e da África Austral. Kahora Bassa, 50 anos. O orgulho de Moçambique. Este é o Semanário Econômico. Os países em desenvolvimento deram um passo inédito para reforçar a sua posição no sistema financeiro global com o lançamento da primeira plataforma de mutuários, uma iniciativa que visa fortalecer a coordenação, melhorar a gestão da dívida e amplificar as vozes coletivas destes países num contexto de crescente pressão financeira internacional. A nova plataforma de mutuários foi lançada durante as reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, reunindo ministros das Finanças e governadores de bancos centrais de vários países em desenvolvimento. A iniciativa surge num contexto em que os níveis de endividamento global atingem patamares críticos. Em 2024, a dívida externa dos países em desenvolvimento alcançou cerca de 11,7 bilhões de dólares, enquanto os custos de serviço de dívida ascenderam aproximadamente 920 mil milhões de dólares. A pressão da dívida está a limitar a capacidade dos países de financiarem o crescimento e responderem a desafios estruturais. Atualmente, 54 países, representando cerca de 3,4 mil milhões de pessoas, gastam mais com o serviço da dívida do que com saúde ou educação. Um indicador claro da dimensão do problema. Este cenário tem restringido o investimento público, comprometendo a capacidade de promoção do desenvolvimento sustentável e da resiliência econômica. A criação da plataforma representa uma tentativa de corrigir um desequilíbrio histórico na arquitetura financeira internacional, tradicionalmente dominada por mecanismos de coordenação entre credores. Ao contrário desses mecanismos, a nova estrutura oferece um espaço permanente para os países mutuários partilharem experiências, fortalecerem capacidades técnicas e coordenarem posições em negociações sobre dívida soberana. O novo foco de instabilidade geopolítica surge num momento particularmente sensível para a economia mundial, já pressionada por tensões comerciais, níveis elevados de dívida e incerteza política. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o conflito iniciado no final de fevereiro de 2026 constitui um choque significativo, com impactos diretos sobre os mercados de energia, as condições financeiras e as expectativas inflacionistas. No cenário em referência, o Fundo Monetário Internacional projeta um crescimento global de 3,1% em 2026, e 3,2% em 2027, valores inferiores ao ritmo de cerca de 3,4% observado nos anos anteriores. A revisão em baixa reflete essencialmente o impacto da guerra, que anula parte dos efeitos positivos de fatores como o investimento tecnológico e políticas macroeconômicas de suporte. Para além do crescimento, o conflito está a reacender pressões inflacionistas, sobretudo através do aumento dos preços de energia. O FMI estima que a inflação global suba para 4,4% em 2026, antes de recuar para 3,7% em 2027, colocando novos desafios para os bancos centrais. Este cenário poderá obrigar as autoridades monetárias a equilibrar o controle da inflação com a necessidade de sustentar a atividade econômica. Os impactos do choque geopolítico não são homogêneos. As economias emergentes e em desenvolvimento
deverão enfrentar efeitos mais severos, com revisões em baixas mais acentuadas no crescimento. A dependência de importações de energia e as limitações fiscais tornam estes países particularmente vulneráveis, um dado com implicações relevantes para a África. O Fundo Monetário Internacional apresenta ainda cenários alternativos que evidenciam os riscos de agravamento da situação. Num cenário de subida prolongada dos preços de energia, o crescimento global poderá cair para 2,5%, enquanto a inflação poderá atingir 5,4%. Num cenário mais severo, associado a danos em infraestruturas energéticas, o crescimento poderá descer para cerca de 2%, acompanhado de inflação superior a 6%. Num contexto de múltiplos choques, a política econômica enfrenta assim desafios mais complexos. O FMI defende a necessidade de preservar a estabilidade de preços, assegurar a sustentabilidade fiscal e avançar com reformas estruturais, ao mesmo tempo que alerta para riscos associados ao aumento das despesas militares. Nós podemos afirmar categoricamente que há sim condições para desenvolver a agricultura e há sim condições para ter a agricultura como base ou como pilar para o desenvolvimento do nosso país. Acho que é preciso dar um pouco mais de atenção para a agricultura. Por exemplo, a questão de financiamento. Se for a ver, os pequenos produtores não têm capacidade financeira para poder investir naquilo que é a agricultura. Porque a agricultura, falamos é vasta. Falamos de testes de solo, falamos da água, falamos das bombas, falamos do sistema de rega. Quer dizer, é uma vasta gama de aspectos que devem ser considerados. E a questão das vias de acesso também é importante. Mas aqui o grande calcanhar daqueles é a questão de financiamento, que é preciso olhar um pouco mais para os pequenos produtores e ver também aquilo que a banca comercial pode fazer para os pequenos agricultores. Outra questão também que foi debatida aqui, também que contribui muito, ou que pode contribuir muito, é a questão da lei de terra. Há necessidade de se fazer uma revisão, que pela informação que tivemos já está em curso, no sentido de ter a terra como colateral, para poder ter acesso ao financiamento. Você está com o Semanário Econômico. Momentos finais e de fecho da presente edição do Semanário Econômico. Vamos recapitular os principais momentos que definiram a presente edição. O pensamento de Salim Valar reacende o debate sobre o protagonismo do Estado no desenvolvimento. Este livro é um manifesto político pela defesa de um Estado empreendedor que desafia o mito das fronteiras rígidas entre o setor público, setor privado e a sociedade civil. Especialistas defendem abordagens integradas que combinem proteção social, gestão de recursos naturais e adaptação climática para transformar beneficiários em agentes econômicos ativos. A proteção social, como investimento intergeracional, é um instrumento fundamental para o exercício de outros direitos. Significa que aqui mesmo as pessoas pobres, através da proteção social, têm a oportunidade de exercitar outro tipo dos seus direitos. Os pobres são os verdadeiros ricos do país, que sustenta cerca de 60% do PIB através do setor informal. Se nós formássemos as pessoas, se nós preparássemos as pessoas, se nós organizássemos elas de tal forma que depois podemos exportar e serem compradas a nível internacional. Este é que o livro está a dizer. Ele está a assumir que nós, os pobres, é que somos os ricos do país. Por que é que somos os ricos do país? Porque 60% do PIB vem do setor informal, vem dos pobres. Primeira vaga de beneficiários em Menconta canaliza fundos para a agricultura e serviços, reforçando o autoemprego, a inclusão econômica e a sustentabilidade do modelo através do reembolso. Concorremos o projeto
o financiamento, fomos apurados por um valor de 60 mil, em que vamos produzir batata doce, mandioca, amendoim, gergelim, para vender, e o valor vamos devolver em 18 meses. Já está, por hoje é tudo, está feito o Semanário Econômico. Muito obrigado pela atenção que nos dispensou e aceite um convite renovado para um próximo encontro dentro de uma semana, sensivelmente, quando for em quinta-feira da próxima semana, às 22 horas, aqui no seu canal de eleição, a STV Notícias. Boa noite. A hora passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.